Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu primeiro gostaria de, enfim, contrariar aquilo que o Sr. Reitor disse, no sentido que o que disse, afinal, foi apreciado de uma forma geral e não foi contestado, o que é muito positivo e valeu a pena vir aqui. E agradeço a resposta que foi clara. Duas notas, uma em termos do alojamento e que tem a ver com, basicamente, o facto, é muito curioso falarem na questão do alojamento e a verdade é que a reprogramação feita dos quadros comunitários, já com o problema do alojamento em cima da mesa, teve para o alojamento zero. A segunda questão tem a ver, só para esclarecer, naturalmente, que a contratualização a privados não é a solução de fundo, como é óbvio, mas aquilo que nós defendemos e continuamos a defender é a contratualização em situações em que existem infraestruturas que podem ser adaptadas no imediato para prazos que permitam superar a questão, obviamente que a preços regulados, de outra forma não faz sentido o Estado estar a apoiar socialmente e, portanto, é essa a posição do PSD. Vagas. Nós, naturalmente, que a medida é administrativa, porque é um ato administrativa, como é política e como é, neste caso, tática e experimental, porque se o Ministro, em fevereiro, quando anuncia, diz que é para abrir o debate e depois fixa sem... sobretudo, aquilo que pedimos na altura e que, pelos vistos, não existiu, foi qual era o estudo de base de impacto, em que é que assentava o Governo a decisão, e não tivemos qualquer resposta e, portanto, obviamente que, da mesma forma que a avaliação do Sr. Ministro foi precipitada numa primeira fase, dizendo que tinha sido um sucesso e ainda não ouvimos a avaliação feita, fim da terceira fase. Relativamente aos acordos de legislatura, e esclarecido como teve a oportunidade de esclarecer, aquilo que nós podemos então assumir no caso da Universidade de Lisboa é que, por exemplo, relativamente ao emprego científico, a questão financeira não foi uma questão de todo. E, portanto, ao contrário do que outras instituições nos fizeram, nos comunicaram, onde, no fundo, elencam as dificuldades para pôr o processo em marcha pela falta de orçamento, portanto, das suas palavras podemos assumir que, no caso da Universidade de Lisboa, isso não aconteceu porque os contratos foram cumpridos pelo Governo relativamente a isso. Segunda questão, ainda relacionada com este ponto, tem a ver com os acordos, ainda no seguinte sentido. Aquilo que se esperaria, pelo menos nós imaginaríamos a olhar para o acordo, é que haveria reforços. Em vez disso, o Governo tem assumido a questão de uma compensação em sede de execução, o que vai levantar questões para muitas instituições em termos de saldos, como de resto foi aqui referido. Portanto, também presumo, das palavras do Sr. Reitor, que a compensação em sede de execução está perfeita, que não levanta qualquer questão e que isso não beliscou, de alguma forma, com a capacidade de atividade da Universidade de Lisboa em termos dos saldos. Muito obrigada, Sr. Presidente.